Olá, titio-nautas, titio-mática aí na área para fazer as trocas de conhecimentos matemáticos. E a gente está falando ainda, né, sobre aquela figura que é tão estudada aí, que são os triângulos. Até porque eles podem ser aplicados e nós temos relações diversas e propriedades dentro dessas figuras. É a menor das figuras que a gente consegue construir de forma simples e fechada com segmentos de reta. Então, é o menor polígono que a gente tem. E aí a gente obtém vários tipos de relações. Então, a gente pode ter relações fundamentais com os ângulos, também a gente pode ter condição de existência, e a gente vai fazer agora uma ressignificação das classificações. Quando é sexto ano, a gente vê muita de maneira isolada a classificação quanto aos lados e quanto aos ângulos. Então, o assunto da aula de hoje, começando o Titiomática News, é porque aqui as informações estão fresquinhas para serem trocadas. Estou sedento por essas informações. Então, a gente vai estar falando sobre a classificação dos triângulos de uma forma diferente, onde a gente pode interligar essas classificações. Então, vamos compartilhar a tela aqui que aborda essa classificação. Então, a gente vai falar aqui sobre classificação de triângulos de uma forma diferente, onde a gente vai abordar de forma diversa. E aí a gente vai estar misturando essa questão dos ângulos e dos lados. Ao mesmo tempo, a gente não vai ver de maneira isolada. A gente vai estar vendo que elas estão uma dentro da outra. Então, o que acontece? Quando a gente fala de triângulos, até trouxe aí uma figura de um fortinho, né? Aquela figura que é totalmente rígida, que não se deforma. Então, tem uma rigidez aí no triângulo que já foi falado. Por isso que ele é bastante utilizado em construções e em armações, porque ele é rígido. Então, ele não deforma. Por isso que a gente traz aí, para a gente lembrar desse triângulo chavoso. Até porque ele não tem deformações. E, além disso, a gente via no sexto ano as classificações de maneira isolada. Que os triângulos podiam ser classificados como equilátero, tudo igual. Látero, lado. Então, todos os lados têm medidas iguais. O isósceles já tem duas medidas iguais e isolado. Então, não esqueça. E o escaleno, que é totalmente o que? Diferente. Onde as medidas elas não têm medidas iguais. Ou seja, a gente não fala que é lado igual. A gente fala de medidas iguais ou lados congruentes. Então, lá no equilátero tem 3 lados congruentes, no isósceles 2 lados congruentes, e no escaleno nenhum lado congruente. É totalmente com medidas diferentes. E agora a classificação quanto aos ângulos, ela já é feita da seguinte forma. Retângulo, quando tem um ângulo reto, acutângulo, quando tem 3 agudos, e o obtusângulo, quando tem um obtuso. E não se esqueça que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Então, vamos ressignificar essas classificações? Então, o que acontece? O escaleno, ele pode ser acutângulo, pode ser retângulo e ele também pode ser obtusângulo. Então, o primeiro que eu trouxe ali para vocês é um triângulo escaleno que pode ser acutângulo. Então, ali a gente tem 3 medidas de ângulos agudos. E não se esqueça que o maior lado ele está oposto ao maior ângulo. Então, o maior ângulo é de 78 graus. Quem está oposto a ele? O maior lado, 6,2. E todas as medidas dos lados são o quê? Diferentes. A gente coloca esse um tracinho, 2 tracinhos, e ali não tem nenhum. Então, quer dizer que as medidas também são o quê? Diferentes. Ou aparece o valor, ou aparece esses riscos. Tá bom? E o maior lado sempre em frente ao maior ângulo. E daqui a gente vê que a soma dos ângulos internos também vai dar o quê? 180. Podem somar os ângulos ali que vai dar 180. Assim como o maior lado está em frente ao maior ângulo, o menor lado está também oposto ao menor ângulo. É o que a gente tem de relação. Por ter essas relações de maior em frente ao maior lado, ali, ângulo e lado, a gente acaba estabelecendo que se tem 3 lados de medidas diferentes, os ângulos também vão ter medidas diferentes. É o que a gente está vendo no primeiro. O segundo, não. A gente já tem um triângulo retângulo. Então, existe triângulo escaleno que é retângulo. Os 3 lados têm medidas diferentes e os 3 ângulos também têm medidas diferentes. Então, por isso que a gente acaba o quê? Associando. Aí, depois disso, a gente vê que tem um risco e 2 riscos. Então, as medidas já são diferentes. E o outro não tem. Lembrando que não tem como ter 2 ângulos de 90 dentro de um triângulo. E aí a gente vê lá o ângulo de 30, outro de 60. Maior lado, 5,4. Maior ângulo de 90 graus. Então, está um oposto ao outro.
E o outro que a gente pode ter é um triângulo escaleno obtusângulo. E aí a gente vê um ângulo obtuso. E as medidas dos lados são diferentes. Se eu somar os ângulos também vai dar 180. E essas medidas dos ângulos, elas também são o quê? Diferentes. Tá bom? Então, um triângulo escaleno, ele pode ser acutângulo, retângulo e obtusângulo. Então, ele pode ser uma dessas medidas. A soma dos ângulos internos dá 180 e as medidas dos lados e dos ângulos também vão ser diferentes, porque o maior lado está em frente ao maior ângulo. Além do triângulo escaleno, a gente tem um triângulo isósceles. E a relação com o triângulo isósceles, ela fala que lados opostos aos ângulos congruentes também serão congruentes. Então, quando eu olho ali, ó, a gente pode ter um triângulo isósceles acutângulo, então todos os ângulos são agudos, e se eu olho ali, ó, os dois ângulos são congruentes, o de 48 graus. Em frente a ele tem um lado 5,9 e do outro 5,9. Era isso que ele está falando. Em frente ao lado, ao ângulo congruente, também vai ter lado congruente. Então, oposto ao ângulo congruente, existem lados congruentes. Essa é a relação. Além de ter um triângulo isósceles acutângulo, ele também pode ser o quê? Retângulo. Então, pode ter um ângulo de 90 graus e dois de 45. Em frente aos lados, em frente aos ângulos congruentes, há lados congruentes. 4,2, 4,2. Então, a mesma medida. Além disso, também, podemos ter um triângulo isósceles obtusângulo. Olha lá o ângulo obtuso de 124 graus. Ângulo de 28, outro de 28. Em frente a esses ângulos aí, ó, de 28 e 28, há sempre a mesma medida de lado. Então, o triângulo isósceles, ele também pode ser acutângulo, pode ser retângulo, e ele também pode ser obtusângulo. Lembrando que não tem como ter dois de 90 e nem dois obtusos, porque senão ultrapassa a medida de 180 graus. E o que a gente tem aqui é o outro, que é o triângulo equilátero. E aí a gente lembra, a soma dos ângulos internos tem que dar igual a 180. Como a gente viu que três lados com medidas diferentes determinam três ângulos de medidas diferentes, e o do isósceles, dois lados de medidas iguais determinam dois ângulos de medidas iguais, o do equilátero a gente também vai ter essa relação. Se três lados têm medidas iguais, os ângulos também vão precisar ter as medidas iguais. E aí vocês vão ver que tem o mesmo risco e tem a mesma medida, 3,9. Como é 180, a gente divide para 3, então dá 60 graus. Então é daqui que a gente tira que todo triângulo equilátero é acutângulo. Não tem triângulo equilátero retângulo e nem obtusângulo. Enquanto que os outros podem ter. O triângulo escaleno, ele pode ser desses três tipos, acutângulo, retângulo e obtusângulo. O isósceles também. E o equilátero não. É o único que pode ser o quê? Acutângulo. Então aqui a gente está o quê? Ressignificando isso. Em que cada medida do ângulo equilátero, ele mede 60 graus, todo triângulo equilátero é acutângulo, e além disso, todo triângulo equilátero é isósceles. Observe que eu falei para vocês que triângulo isósceles é aquele que tem apenas dois lados congruentes. Eu não estou falando que tem apenas dois. Ele pode ter dois ou três. E todo triângulo equilátero, ele tem dois lados congruentes. Então, por isso que a gente fala que todo triângulo equilátero é isósceles. E aqui até, ó, se vocês olharem, ó, 60 e 60, lados opostos, também tem a mesma medida. Então, por isso que a gente acaba vendo essa relação, tá vendo? O dica raposa. Então, não se esqueça, don't forget dessas informações. O equilátero sempre é acutângulo, porque a medida é de 60 graus, e 60 graus é agudo. Para ser acutângulo, 3 agudos. Então, a gente encerra aqui falando de quê? De algumas informações e observações. Não tem como um triângulo apresentar dois ângulos retos. Não tem como um triângulo apresentar dois ângulos obtusos, porque se eu somar dois retos dá 90. Se eu somar o terceiro, passa. E dois obtusos já ultrapassa. E outra coisa, o triângulo retângulo, ele só pode ser isósceles ou escaleno. Então, não tem como eu construir triângulo retângulo obtusão. Foi o que a gente viu lá nos slides anteriores. Ó. Ele apareceu o retângulo ali no escaleno e no isósceles. Não aparece no equilátero e nem no obtusão. São as informações que a gente tem para anotar. Tá bom? Então, espero que tudo esteja ok. Afinal, né, com os triângulos,
A gente tem relações fundamentais, está ok. A gente falou de condição de existência, está ok. E agora a gente finaliza ressignificando essas classificações. Então tá tudo ok. E aí a gente termina a aula de hoje. Acessem aí o canal do Titio Mate, curtam o vídeo adoidado e não se esqueça que o triângulo, ele toma todinho, ele é totalmente rígido. Ele não se deforma e a gente tem particularidades. Então é isso daí que a gente encerra a aula de hoje. Um grande abraço e até a próxima aula.